Olá pessoal, então vamos lá. Vamos pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se você está assistindo os vídeos aqui no canal do Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso canal do YouTube, onde vocês poderão se inscrever. E lá nós colocamos vídeos sobre a doutrina espírita, conteúdos da Bíblia. Então venham conhecer nosso canal. Assim vocês receberão todas as notificações. Então vamos continuar falando do sermão profético de Jesus. Continuar, né? Para confirmar todo aquele deturbado entendimento judaico foi mencionado anteriormente, consta, por exemplo, nos evangelhos, a informação fornecida por Jesus de que ele deveria ser morto em Jerusalém. Isso está em Mateus 16, 21 e 26. Para que assim fossem cumpridas todas as previsões contidas nas Escrituras Sagradas. Também consta em Isaías 53, no versículo 3 a 7. Conforme os desígnios de Deus, como aquele trágico acontecimento se confirmou com a sua crucificação e morte pelos romanos, segundo o plano divino, que está em João 12, 23 e 24. Sendo sepultado ele, acabou causando uma grande frustração entre os seus desavisados seguidores, né? Mas, contudo, após a sua ressurreição e sua nova aparição, e um pouco antes de sua ascensão espiritual aos céus, alguns dos seus seguidores que estavam presentes naquela ocasião e que, ao contrário dos seus fiéis discípulos, eles ainda não haviam compreendido perfeitamente a verdade acerca daquela questão relativa à restauração futura de todas as coisas. Perdão. Então, renovaram as suas esperanças, mas querendo saber quando seria iniciado o seu reinado, eles perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo, isto é, ainda naquela época, o reino de Israel? Eles quiseram saber se o dia do Senhor ou a era messiânica que havia chegado, e se Jesus Cristo iria libertá-los logo daquele pesadelo e humilhante jugo romano, e enfim estabeleceu o seu trono sobre Israel. Diante daquele questionamento, ele então lhes disse que não vos pertence saber aquela informação, pois ainda não havia sido permitido revelar tudo abertamente a eles. Caso houvesse realmente chegado aquele esperado momento, não teria nenhuma lógica Jesus ter ocultado aquela informação a eles. E em seguida, falando sobre os ciclos temporais futuros, ele se justificou dizendo que eles não conseguiriam compreender
os tempos ou as estações futuras que o Pai estabeleceu ou determinou pelo seu próprio poder. Isso também está em Atos 1, no versículo 7. Então, logo, não deveria ser revelado abertamente ao povo judeu, presente naquela ocasião, o momento futuro, quando se daria o cumprimento final daqueles longos tempos em que Deus havia determinado para que então fosse restaurada todas as coisas através dele. Contudo, comparando aqueles tempos proféticos com as longas estações climáticas do ano, o que Jesus quis que os judeus compreendessem por ora foi que aquelas mencionadas estações se referiam, de fato, a tempos determinados, a longos ciclos futuros em que certas determinadas por Deus deveriam ocorrer no mundo conforme antigas profecias judaicas já haviam revelado desde a antiguidade. Nós precisamos compreender um pouquinho isso. Assim, ao contrário do que eles equivocadamente acreditavam, aquele desejado acontecimento do restabelecimento das coisas, ele iria ocorrer num momento futuro, bem distante, e não exatamente naquela época. Nós veremos mais à frente que foi exatamente isso que o profeta Daniel já havia anunciado aos antigos hebreus desde há muito tempo. Isso está em Daniel 8, versículo 26, que diz: a visão em que falavam de tardes e manhãs é autêntica, mas tu sela a visão, porque se refere a um futuro remoto. Vejam que não era para ser naquela época. Após todos aqueles acontecimentos referentes à morte e ascensão espiritual de Jesus aos céus, os anos eles foram se passando. E devido à demora do cumprimento daquela profecia de retorno futuro para o restabelecimento do trono de Davi, conforme consta em João 14, no versículo 2 e 3, evento este conhecido no meio religioso como sendo o da parousia, que é uma palavra grega que significa literalmente estando ao lado, chegada, a presença, sendo interpretada como revelação ou vinda. Então, muitos dos primeiros cristãos, demonstrando que, apesar de tudo, não o haviam compreendido perfeitamente, pois ainda acreditavam estar vivendo os proféticos momentos referentes aos últimos dias, já naquela época, e que o tal fim dos tempos eles acreditavam que estava realmente próximo a acontecer. Eles acabaram se desiludindo e desanimando, deixando de lado aquela fé
e abandonando o cristianismo, numa atitude de renúncia coletiva conhecida como sendo o apostasia, que é uma palavra de origem grega que significa estar longe de. Bom, vamos continuar no próximo vídeo e vocês espero que estejam aqui para assistir ao próximo vídeo, a continuação deste sermão profético. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.